vereador do PSB. É B de bola. Hildo Mota que fala assim. É B de bola. É D de dado. Vereador, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Tudo bem, bom dia Vila, bom dia Neto. Confesso que sinto a ausência da Aline aqui no dia de hoje, aqui no cantinho. Fica sempre fazendo a pergunta com a voz doce. Não é? Então todos nós sentimos sua falta, viu, Aline? Mas é uma satisfação sempre estar aqui com vocês. Bom dia. Vamos lá, vamos falar aqui. Anunciamos na semana passada, início da semana passada, vereador, um anúncio, foi feita, uma publicação feita pela Codeba para a contratação de uma empresa especializada para a dragagem de aprofundamento do nosso porto e engorda em duas praias de Ilhéus. Praia do São Domingos e Praia do São Miguel. Vamos falar um pouco sobre essa questão da dragagem do porto. O senhor que foi diretor do porto, conhece a importância dessa unidade para a economia de Ilhéus, para o desenvolvimento de Ilhéus e a possibilidade realmente da engorda dessas duas praias. Existe realmente a possibilidade dessa dragagem de aprofundamento do porto? Bom dia Vila, a todos aí que nos acompanham. Primeiro é parabenizar você por trazer um tema tão relevante para a cidade de Ilhéus, mas que a cidade ainda não toma o porto para si como um equipamento extremamente importante para a economia de Ilhéus. O porto, poucas pessoas acabam debatendo sobre ela, não sabe a dimensão que ele tem. Se nós for observar, é o principal equipamento econômico que nós temos, porque pelo porto, além de dinamizar a atividade de exportação, economia baiana e gerando emprego e renda, também faz o processo de importação para o polo moageiro. Sem um porto, nós teríamos aí férias coletivas na indústria moageira de Ilhéus, porque ele quem traz o cacau. Para você ter ideia, esse ano foram 65 mil toneladas de cacau importado. Fora isso, nós fazemos também a movimentação de passageiros. Nós temos os transatlânticos que vêm, que injetam diretamente na economia da nossa cidade. Esse ano nós temos uma previsão de 18 navios, em função de uma mudança que teve a empresa dela, não foi a MSC, não, foi a Costa Diadema, saiu toda a sua rota do Nordeste, então diminuiu, mas ainda assim, os portos da Bahia, de Ilhéus e Salvador, são os que mais movimentam passageiros, vão receber mais navios diretos aí de movimentação desses transatlânticos. Mas trazendo direto ao tema, Vila, aqui que você pergunta sobre esses estudos da dragagem, é importante a gente fazer um recorte temporal. Por que chega nesse momento também da dragagem de aprofundamento? E o que isso impacta para as pessoas? Nós tínhamos um entendimento, e o porto, e nós estamos sofrendo esse processo agora, que a ideia de privatização, se você provavelmente já trouxe aqui nesse tema em inúmeros momentos sobre essas ideias, sobre o que estava posto, o que estava se pensado nisso no governo passado. E eu não vou julgar mérito de governo nenhum, estou dizendo que isso era um entendimento que tinha. Nós tínhamos no Porto um movimento também de certa forma, como tinha ideia de privatização, deixou-se de ter investimentos e você acaba com o Porto tendo um sucateamento dos equipamentos portuários. Isso gerou para o Porto um problema que era a sua dragagem, o seu calado em função do assoreamento constante, e isso é visivelmente perceptível, gerou um assoreamento no canal de acesso. E não foi feita a dragagem. Quando eu assumi, um dos primeiros desafios que eu tive foi: vamos fazer essa dragagem de manutenção, porque sem ela nós teríamos impactos econômicos substanciais na cidade de Ilhéus. E aí, dessa dragagem que é emergencial, nós fizemos um planejamento para um pacote de ações. Naquele momento, por coincidência, eu assumi junto com o ministro Márcio França, que era do PSB, o que possibilitou esse processo, que eu fosse o diretor do Porto. E também um conjunto de atores que entendiam, pelo trabalho que eu tinha desempenhado, por tudo, pelo currículo que tenho, uma série de elementos que acabou se tornando, não era o nome a ser indicado naquele momento, mas acabei me tornando. Então isso foi uma prioridade na gestão. Mas por que eu tinha essa prioridade? Porque sabia que sem ela nós não teríamos o fator principal, que era a dragagem de aprofundamento, como estratégia para que o porto tivesse uma sobrevida muito maior. Sim.
Então, esse conjunto de elementos possibilitou que Ilhéus, junto com o ex-ministro, conseguisse colocar, e aí tem que dar César o que é de César, porque nesse momento a gente acaba tendo um bocado de pai de filho crescido, não é? O ex-deputado Bebeto, com uma relação direta, junto com a ex-diretora Gilmara, conseguiu colocar isso no PAC. O projeto, se eu não me engano, foi de 89 milhões, nesse PAC 3 do PAC de Lula. E agora, passado essas etapas aí, em função dessas todas as outras coisas, nós estamos vendo o moinho, dessas outras sinalizações. Hoje, nós estamos fazendo a etapa, que é a segunda etapa, que ela é das primordiais para o processo de estruturação do porto, que é a dragagem de aprofundamento. Nessa dragagem, nós estamos fazendo o estudo dela, por quê? Para minimizar os problemas que nós temos com o porto e dinamizar a atividade portuária. Se você for olhar outros portos de Salvador e outros locais da Bahia, Ilhéus deve ser o porto com um dos menores calados que nós temos em atividade operacional. E com a importância que o Porto de Ilhéus tem, esse equipamento que é tão importante para o desenvolvimento econômico, a gente não pode ter um porto praticamente sem calado, meu irmão. Praticamente sem calado. E o que isso aconteceu? E por que eu falei da dragagem anterior, desse processo? Porque agora também, se você observar, nós tivemos nesse ano uma movimentação muito aquém do que o Porto de Ilhéus tem capacidade de movimentação. E olha, eu estou falando que eu estive na gerência do Porto e tenho atuado junto aos interesses portuários todo o tempo, de 2023. De 2023, nós estamos em 2025. Nós conseguimos realizar a dragagem de manutenção agora, porque são processos demorados e burocráticos. E nós estamos preparando para a dragagem de aprofundamento, que se iniciou também em 2023 com o anúncio do PAC e agora com a possibilidade, estamos fazendo a licitação para os estudos. O que é que esses estudos estão querendo buscar? Olha, nós vamos fazer a dragagem de manutenção. Quais são os impactos ou de aprofundamento? Quais são os impactos que isso vai gerar? Esse estudo precisa também ajudar a balizar. Além dos impactos, quais são as áreas que nós vamos dragar? Nós temos uma área vamos dizer que a gente coloca a Barlamar, que é na área fora do canal de acesso, que tem uma deposição muito grande de areia. Nós temos já uma praia fora da parte interna do porto. E na parte interna também nós temos já uma prainha se formando logo ao lado do canal de acesso e dos berços de atracação, que é onde o navio atraca. Essas áreas também nesse estudo estão contemplando estas áreas. E quais são esses sedimentos que podem ser depositados? O estudo vai apontar? Vai. Mas muito provavelmente o estudo vai se debruçar sobre essas áreas que tem esse sedimento, essa areia de praia que tem compatibilidade com a areia da Praia do Norte. E como é que vai ser esse processo de engorda? Aí, que esses estudos, que é o importante para a cidade, que nós temos um sentimento muito forte, que a Codeba não deu uma atenção devida aos problemas da Zona Norte. E eu não estou falando algo que é escondido da cidade. É um sentimento socializado dentro da cidade de Ilhéus. As pessoas reconhecem o papel do porto, mas tem esse sentimento. Com essa nova percepção e atuação, compreendendo a função social que as empresas públicas precisam exercer, a companhia tem atuado nesse papel e já está direcionando uma percepção sobre esse problema. Agora, o que nós precisamos estar acompanhando nesse processo e discutindo junto com a companhia, que os modelos do processo de engorda não sejam um modelo que foi feito em outros locais e que gerou problemas nas cidades que foram feitas engordas. Nós tivemos um problema da engorda de praia em Balneário Camboriú, que gerou problemas. E depois de um tempo o mar avançou de novo e teve uma vala, se não me engano, de 2 metros ou foi 1 metro de altura. Eu acho que com 1,5 metro, coisa assim. 1,5 metro de altura. Então nós não precisamos evitar esse problema e esse estudo é exatamente para ver quais são as melhores formas de fazer essa engorda e se ela é possível também. Então não dá para que eu venha aqui mesmo com uma expectativa muito grande da cidade, com a responsabilidade que nós temos em função da companhia e de tudo que nós trabalhamos e discutimos, vir aqui e dizer, vai fazer a engorda. Não, são os estudos que também vão tratar. Agora, há sim um interesse e que não é de agora. Esse interesse existe desde quando se retomou essa nova gestão, tem uma atuação firme sobre os interesses da cidade de Ilhéus e, sobretudo, sobre o Porto de Ilhéus. Associado a esse fator, tem uma que está passando despercebido, que você anunciou aqui também, que são as áreas de expansão do porto. A Codeba também contratou uma empresa para fazer fez uma licitação contratando uma empresa para fazer o estudo, o projeto
para essas áreas de expansão, que são as áreas que estão no fundo da concha acústica, que se somadas as duas áreas, que é a área 12 e a área 13, que são separadas, são mais de 70 mil metros quadrados. O que isso significa também? Isso significa pátio para estoque de carga. A Codeba está preparando o Porto de Ilhéus para que ele tenha uma atividade econômica extremamente fortalecida. Quando nós fizermos a dragagem de aprofundamento, e isso precisa ter todos os cuidados ambientais também, de onde vai ser descartado, para que a gente não tenha problema em reclamações dos pescadores e marisqueiras. Sim. Esse estudo está todo sendo analisado e discutido, inclusive, também com a Marinha e com o IBAMA, porque eles que ajudam a definir o local onde vai ser depositado esse sedimento, onde vai ser descartado, se vai ser nessa retroárea que a companhia tem, que é motivo de estudo também, ou se vai ser em mar, né, para as correntezas ser depositado no mar, esse descarte e as correntezas serem transportadas esse sedimento. E como é que nós vamos fazer? Fora isso, esse processo de expansão, por que nós estamos fazendo essas áreas? Porque nós já estamos pensando sobre a dragagem de aprofundamento, o que vai gerar um conjunto de ações que vai possibilitar o Porto cumprir aquela meta que disse a você aqui em 2023, quando estive assumindo, na primeira entrevista que tive junto com a Gilmara, que é que o Porto de Ilhéus ultrapasse a 1 milhão de toneladas movimentadas por ano. Com esse conjunto de ações e de ações pensadas e projetadas, eu não tenho dúvida que nós vamos ter muito mais que 1 milhão de toneladas movimentadas. Eu acredito que nós vamos ter mais de 3 milhões de toneladas aí movimentadas. A necessidade de fazer essa dragagem de aprofundamento do porto, isso é claro. E para que o nosso porto seja um porto mais competitivo. Mais competitivo. Isso é fato. Qual seria o ideal de calado no Porto de Ilhéus, para que a gente possa receber grandes embarcações sem o risco de encalhar, porque empresário nenhum vai mandar os seus produtos ou vai mandar a sua embarcação para um porto que corre o risco aí de encalhar, porque um navio encalhado custa muito caro. Custa caro para desencalhar, custa caro toda a operação, custa caro a carga está parada, tudo custa caro. Tudo custa muito Pensar caro. como vai tirar esse navio custa caro. Então, ninguém vai fazer isso, né? E qual seria a profundidade do porto para ter uma tranquilidade, para operar em grande escala realmente aí, com grandes embarcações? Você falou que tudo custa caro. Um navio aí, se por dia se movimentar parado, atracado no porto, ou então lá se tiver na área de espera, custa em média aí o dia da embarcação cerca de $20 mil. Ele ali parado, ou seja, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Hoje, Vila, qual é o grande desafio? O Porto de Ilhéus, de acordo com a estrutura que ele tem, que nós temos hoje 2 locais para atracar os navios, 2 berços, a maior capacidade que nós temos de aprofundamento são 14 metros. 14 metros. Porque a estrutura não suporta que a gente aprofunde mais. E aí tem uma série de elementos que nós precisamos ser considerados. A estrutura do próprio porto, que foi feita as fundações. Sim. Então, para que você não abale, não tenha problema com as fundações no momento que a gente vai fazer o aprofundamento do calado. Então, são 14 metros. Somado a este... 14 metros, isso é suficiente para qualquer hoje embarcação no mundo operar, não? Não, tem embarcações que têm um calado mais profundo. Mais profundo, tem o Porto Sul, se eu não me engano, são 18 metros o calado lá. Tem um calado natural aí, lá. Não, mas eles vão precisar, tem embarcações com um calado maior. Quando você pega esses grandes, os grandes navios aí de container, tem navios que tem um calado mais profundo. Né? Tem. Então nós temos hoje, a limitação nossa é essa. Por quê? Fora o processo de, como eu disse, da estrutura do porto, a edificação, nós temos também a acostagem. Você tem uma acostagem que precisa suportar o impacto do navio, porque o navio não fica estático, ele tem a movimentação. Então, todo o impacto, a carga que ele vai gerar ali na movimentação, isso também gera um impacto que precisa ser transferido. Se a estrutura não tiver capacidade para suportar esse impacto, arrebenta tudo. Então, portanto, nós temos limitações. O porto foi projetado com esse limite. Agora, se nós quisermos ampliar o nosso calado, nós vamos precisar construir um novo berço, que isso também, quando nós fizermos a dragagem de aprofundamento, pode ser pensado no futuro, porque diante da demanda que vai ter, porque nós temos nós vamos ter maior capacidade estática de cargas, porque nós vamos ampliar o pátio. Esse é o projeto que está se pensando, de ampliação.
Nós temos já os 2 armazéns, os 2 pátios. Nós estamos pensando em mais 2 pátios, fora aquela área da antiga Brasil Gás, que também está sendo pensada. E nós temos a retroárea, que pode ser pavimentada. Ou seja, nós temos ainda muita área para expansão e para armazenamento estático, ou seja, para que a carga pegue e fique ali, esperando se embarcar. Quando isso acontecer, esses 2 berços podem ser também um fator limitador do porto. Olha que coisa bacana. Hoje nós temos berços com ociosidade, ou seja, que fica esperando o navio para atracar e não tem competitividade para atracar o navio, o que não gera demurge, que é o navio ficar lá esperando lá fora para atracar, como tem muitos portos que esperam às vezes 1 mês para poder atracar e o navio fica lá aguardando. Nós não temos isso. Então nós podemos, com tudo isso, se pensar mais na frente, diante das possibilidades, que seja um aumento. E aí tem outros fatores que estão postos, que nós não podemos pensar de maneira estática só no porto. É pensar também o Porto Sul, mesmo que ele não ocorra, nós temos uma movimentação de carga significativa, como foi colocado aqui sobre o planejamento da bioceânica. Nessa competição entre Brasil e Estados Unidos, nessa geopolítica mundial, a China entra com problemas que tem do canal do Panamá, das limitações da transição das cargas. E a China, como é que faz uma válvula de escape? Nós vamos construir, então, nossa ferrovia, fazendo uma bioceânica, ligando um projeto que o Brasil já tem, de aumentar, ligando o Peru à Bahia, ao Brasil, atravessando os oceanos e diminuindo o tempo e diminuindo o custo operacional. Evitando o canal do Panamá. Evitando o canal do Panamá. Com isso, quem ganha? A Bahia, e quem ganha é Ilhéus. Nesse processo, e o Brasil está atuando de maneira muito rápida nisso, muito rápida e muito atenta, porque se coloca nesse processo como também um facilitador e uma solução. E fala, olha, nós já temos um projeto, nós estamos caminhando, e o que isso significa? Potencial de aumento de carga no Porto de Ilhéus, que é para trazer com muito menor custo as cargas do Oeste, que aí eu digo todos os grãos do Oeste, que podem sair pelo Porto de Ilhéus com tranquilidade, e ele não vai competir com o Porto Sul, porque o perfil de movimentação de cargas são diferentes. O senhor ainda acredita na possibilidade da construção do Porto Sul? Vila, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu assumi o Porto, e aí eu vou dizer até a você, nem você, nem ninguém da cidade de Ilhéus acreditava na possibilidade da retomada do moinho, depois de 17 anos. Ninguém. Isso foi um esforço conjunto que nós fizemos, e tem um conjunto de fatores, desde que passa pela dragagem, para dar segurança de movimentação de cargas, a de manutenção, a sinalização que nós tínhamos de aprofundamento, o planejamento sobre também a modernização dos equipamentos, que isso também está na esfera que foi planejada. Pense, nós planejamos, não foi só eu sozinho, tinha um desejo também do pessoal. Eu só fiz colocar no papel aquilo que todos os técnicos desejavam, e a gente planejou isso com todo mundo, os diretores, enfim. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, por exemplo, que o estaleiro pudesse voltar, o estaleiro naval de Salinas Margaridas e Maragogipe, depois de 2014. E quinta-feira, o governo federal está vindo assinar a contratação de 6 navios com investimento de 3 bilhões. Eu acredito que o Porto Sul saia. Eu acredito. Agora é com muito trabalho. É com muito trabalho técnico, é com muita dedicação e empenho político, como também nós temos aqui na cidade de Ilhéus o vereador Gurita, que levantou muito e está levantando essa bandeira sobre a retomada das obras do Porto, porque ele sabe o que isso significa também para a economia da nossa cidade. Então tem defendido muito. Nós temos uma frente, a Câmara de Vereadores tem tomado muito esse papel sobre a retomada das obras do Porto Sul. Tem entraves, tem dificuldades, tem fatores econômicos internacionais envolvidos? Tem. Mas isso não podem ser motivos para que a gente venha esmurecer ou tenha medo ou nos impeça o desejo de fazer com que a nossa cidade caminhe todo momento para frente. Então esse trabalho nós estamos fazendo. E eu acredito muito que ele retome sim as atividades. Vamos agora tocar nessa questão, nós já falamos mais cedo aqui também, sobre essa questão da engorda. Né? Algumas engordas, Brasil afora aí, deram errado. Né? Não sei se faltou planejamento ou não combinou com a natureza. Talvez não tenha combinado com a natureza aí, né? E a natureza posteriormente apresentou o resultado que ela tinha que apresentar. Né? Você estava falando da questão da areia, e com o passar do tempo surgiu, tipo assim, uma nova praia, uma praia enorme,
muito próximo ali ao porto. Sim. Então, exatamente essa areia desse local, os estudos podem mostrar isso. O estudo que foi contratado agora, não foi contratado ainda, mas está em processo de licitação para contratar uma empresa especializada. Esse estudo pode mostrar que essa área que se tornou essa praia hoje ao lado do porto, essa areia, ela é compatível realmente para ser transportada para aquela região do São Miguel e São Domingos, para se criar ali uma área de uma engorda de praia. E para essa engorda de praia vai ser necessário construir os espigões ou não ter necessidade disso? Então, são algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Esses são trâmites internos, que sei porque quando estive gerente eu também tratei. Quando estive gerente, a gente tinha discutindo muito sobre essa questão da dragagem de manutenção e também como formas de baratear. Uma vez que o porto estava avançando, as obras do Porto Sul estavam avançando e nós tínhamos esse sedimento e o porto precisa de um sedimento. E para minimizar esses impactos, o que a gente estava discutindo com ele? Olha, nós temos esse sedimento aqui do Porto de Ilhéus, essa deposição de areia, que vocês podem fazer para lá e que podem utilizar para vocês. Eles fizeram os estudos e esses estudos têm compatibilidade da areia que pode ser usada aqui com a areia que pode ser usada lá. Muito provavelmente, esses estudos agora vão reafirmar a possibilidade da compatibilidade. Não é a areia que tira do canal de acesso. E aí, para quem está nos ouvindo, o canal de acesso é onde o navio está navegando, tá, gente? A areia que fica ali no fundo do mar, aquela areia eu acho que não tem compatibilidade, porque ali também você tem um pouco de lama, você tem pedras, que tudo vai precisar ser retirado. Então não é essa. A areia que nós estamos falando é a areia que se você botar aí no mapa, em qualquer local, você vai ver uma areia que fica dentro da área do porto, formando uma prainha, e na área externa. Essa eu acredito que tem compatibilidade. E aí faz esse processo de engorda. Os estudos vão dizer qual é a melhor forma. Eu acho que a melhor forma nós precisamos também fazer os espigões, para poder ir depositando areia diante da movimentação que nós temos marinha, né? Da movimentação do mar que nós temos aí. Desculpa a ausência do termo técnico correto. Aí eu tinha que pedir ajuda ao nosso amigo Ronaldo Lavini, né? Que conhece bem. Então, a deposição, para depositar esse sedimento, nós vamos precisar fazer também esses espigões, para que venha a se depositar e que ele não seja retirado. Qual é também um outro elemento que trouxe nessa dragagem de aprofundamento, esse estudo, que é a possibilidade de um sumidouro? Isso é um termo técnico, às vezes pode ser um pouco mais complicado e como uma armadilha, porque no projeto do porto inicial tinha uma projeção para que se fosse feita uma armadilha. Essa armadilha ajuda a diminuir a deposição de sedimentos ali na área do porto, o que deixa mais longevo, por exemplo, a necessidade de uma dragagem. Ou seja, mas esse sumidouro não foi feito, essa que a gente chama também de armadilha. Então a Codeba agora está fazendo esses estudos nesse projeto. Quando a gente olha, opa, tem esse projeto. Por quê? Ela está sinalizando que ela quer resolver um problema que não foi feito, às vezes, no passado, e não foi da Codeba isso, foi da União, quando foi feito. A União construiu o porto e entregou a gerência para a Codeba, que não foi feito, não sei por quais motivos, se achou naquele momento desnecessário, se tecnicamente, porque isso eu não consegui ir a fundo, mas que ela já aponta agora os estudos para ver se tem essa necessidade. O que isso vai significar? Que a gente tenha uma menor deposição de sedimentos, ou seja, que tenha uma menor quantidade de areia entrando no canal de acesso, o que vai, consequentemente, deixar a dragagem de aprofundamento, uma necessidade de novas dragagens de manutenção mais espaçadas, que a gente não necessite dela com maior celeridade como tem acontecido. Se você observar, nós tivemos uma última dragagem, se eu não me engano, foi em 2020, ou foi em 2019, nós tivemos uma dragagem de manutenção. 3 anos depois, nós precisávamos já de uma outra dragagem de manutenção, ou seja, o ritmo de assoreamento dentro do canal de acesso do porto estava muito acelerado. É muito acelerada e cada dragagem dela custa um absurdo, né? Agora, nós falamos desses projetos aí. Nós estamos falando no valor de quanto? Qual seria o volume de recurso aí? Passa de 100 milhões? Para a dragagem de aprofundamento, passa.
Sim. Passa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só para ter ideia, 100 milhões custou nossa ponte, viu? Nossa ponte. E para que 100 milhões custou a ponte? E para que as pessoas tenham ideia, o compromisso, e aí eu fico ouvindo muito, e aí é porque as pessoas não estão sentindo isso às vezes no dia a dia. Eu vivo sentindo convencionado que o governo tem abandonado a cidade de Ilhéus em função de um prefeito que está em um campo opositor na relação do Estado. Mas se a gente for olhar só o Porto de Ilhéus, Vila, nós tivemos uma atração de investimento só da Maratá, que é para a retomada do Moinho, de 130 milhões. Se nós colocarmos 130 milhões da Maratá, mais 25 milhões para dragagem de manutenção para o Porto de Ilhéus, se colocar para modernização dos equipamentos, vamos lá, o cercamento, mais 4 milhões. Modernização de equipamentos que nós fizemos para poder ter maior segurança dentro do porto, mais 5 milhões. Nessa brincadeira aqui, nós já estamos falando mais de 150 milhões, nós estamos já beirando 160 milhões. E agora, a companhia está fazendo novos estudos para fazer uma dragagem de aprofundamento que vai passar de 100 milhões. Vamos botar de 100 milhões. Nós estamos falando aqui de mais de 260 milhões de investimentos diretos no Porto de Ilhéus. Isso não há um abandono. Pelo contrário, às vezes as pessoas têm um sentimento, e eu entendo porque o volume e a presença do Estado era muito grande aqui na cidade de Ilhéus, mas os investimentos ainda são permanentes, porque dizer que a gente não está fazendo esses investimentos, os governos estaduais e federais estão fazendo na cidade. Isso é fruto também de articulação e diálogo dinheiro político. Da iniciativa privada como se fosse dinheiro público. Mas não é. Então, não é claro, dinheiro público. Óbvio que você tem uma articulação. Mas foi articulação, óbvio. Lógico. É isso que eu estou falando, por articulação. Porque a conta que foi feita foi uma conta muito fácil, tipo assim, como se esse dinheiro fosse dinheiro público. E não é. Mas isso são ações de articulação que são importantes quando você não tem atores políticos também atuando nesse processo para atração de investimentos e ações técnicas de modo a demonstrar que aquele equipamento é viável e que tem a possibilidade, como você disse, de uma navegação tranquila para que o barco, o navio não encalhe aí, gere problemas, que você tenha um porto que você tenha um menor tempo de atracação, porque, ou seja, com equipamentos mais modernos, que façam a movimentação da carga com maior celeridade, gerando um menor custo para quem está, para o exportador, ou seja, você tem um porto extremamente atrativo. E isso faz com que essas sinalizações apontem uma segurança e uma tranquilidade para essa empresa que vai se estabelecer aqui. Olha, nós vamos ter lá um equipamento que é viável, como o moinho, que tem uma estrutura, e nós podemos fazer um processo de importação, se for necessário, do trigo, que vai movimentar e vai facilitar. E nós não vamos ter competição de berço, ou seja, nós não vamos ter custo maior de operação, o custo vai ser um dos mais baixos de operação, e nós vamos ter uma atividade tranquila, o que isso, consequentemente, vai gerar emprego, renda e maior arrecadação para o nosso município, gerando uma capacidade maior de investimento na máquina pública. A gente tem capacidade aí de operar 24 horas com o nosso porto? Temos. Hoje nós já temos capacidade de operar 24 horas. Por que a gente não opera 24 horas? Às vezes é a carga. Tem cargas que a gente... falta de carga? Às vezes é a carga que a gente vai operar. Exemplo, o cacau. O cacau, por necessidade, acaba ficando ali e para as atividades, às vezes 10 horas da noite, não gira durante a noite a retirada do cacau ou do porão ou então do armazém. Às vezes para. Mas se a gente vai para uma operação de níquel, fica 24 horas. Às vezes o navio chega, às vezes é pela programação do trabalho. O navio chegou 10 horas da noite. Você faz um planejamento, atracou 10 horas, liberou toda a documentação, 1h da manhã já começa a operação para o embarque do níquel. A gente opera 24 horas, até porque nós temos uma luminosidade, isso também é um fator que precisa ser colocado. O controle de luminosidade também é feito para que a gente não tenha problema. No passado houve uma morte no Porto de Ilhéus, e um dos elementos que foi para poder tentar minimizar esses problemas é a questão também da luminosidade. Então isso também é medido, a quantidade de fótons que é iluminado no porto, e então nós podemos operar 24 horas. Se tiver cargas e se for do planejamento do operador portuário fazer essa movimentação com necessidade, então são outros elementos, né? Você tem o operador portuário, você tem a necessidade do navio, você tem todo um planejamento. E às vezes você não tem essa necessidade, mas hoje pode operar 24 horas, inclusive opera em algumas movimentações de carga atualmente. O ponto de Ilhéus, claro que todos os portos você tem uma competitividade, que é natural que tem essa competitividade aí.
Mas o senhor acredita que existe aí uma competitividade danosa dos portos de Salvador em relação ao Porto de Ilhéus? E aí eu digo essa competitividade danosa é uma competitividade perversa, política, para prejudicar o nosso porto? Esse sentimento sempre foi muito vivo na cidade. Que pese que eu tenho uma boa relação com todos, eu sempre disse isso a eles e eu não posso negar a cidade, algo que é latente entre todos nós. Nós já tivemos aqui nessa bancada, muita gente falando do comportamento que tinha da própria CODEB em relação ao Porto de Ilhéus, como se colocasse no Porto Patinho Feio e que Salvador tinha todos os investimentos e toda a atenção dentre os portos públicos da Bahia. E isso não foi de agora. A cidade reconhece, todos nós já falamos isso muitas vezes. Mas hoje, eu digo para você com toda a tranquilidade, para a cidade de Ilhéus, não há qualquer comportamento em detrimento ao Porto de Ilhéus, não há qualquer tipo de comportamento de forma desleal ou desrespeitosa com a cidade de Ilhéus em relação às cargas. Se uma carga é para vir para Ilhéus, como às vezes muitas pessoas falam, aí o pessoal de Salvador retira e leva para Salvador, para o Porto de Ilhéus, porque é um setor privado. Não há. Pelo contrário. Todos os movimentos e todas as ações que eu vejo por parte da diretoria que tá, da atual gestão, é muito sob o sentido de fortalecer o Porto de Ilhéus e ampliar o seu escopo de atuação. Hoje nós pegamos cargas que vão do oeste baiano, o norte de Minas, o extremo sul baiano e um pouco dessa região aqui que nós temos de Piauí, Caeté, Maracás, onde nós temos esses minérios. E com esse todo potencial, a gente fazendo essa dragagem de aprofundamento, esses estudos e ampliando todos esses investimentos no Porto de Ilhéus, muito provavelmente nós vamos aumentar a nossa área de atuação. Hoje são essas áreas, ou a gente aumenta a nossa área de atuação e, consequentemente, eu tenho uma forte tendência, pelo menos aí, é o que eu acho, que nós vamos aumentar ainda mais essa movimentação de cargas. O que está sendo projetado para o Porto de Ilhéus é muito grande. O que está sendo pensado, o que está sendo executado. Eu não estou dizendo que está distante, não. É o que está sendo, de fato, já executado. Nós estamos já fazendo uma licitação que ninguém acreditava sobre a dragagem de aprofundamento, o estudo, né, que é um primeiro passo. E nós vamos fazer, passado isso, a tendência é que tenha a dragagem de aprofundamento também. Ninguém acreditava na de manutenção, vai ter a de aprofundamento. Isso vai sair. Então é só questão de tempo burocrático. E nós estamos, eu acredito, nesse último ano nós tivemos uma movimentação aquém do Porto de Ilhéus em função da dragagem de manutenção que disse a você. E eu acredito que o ano que vem já deve melhorar as movimentações de cargas. Também o pessoal tem trabalhado e a companhia tem usado ações muito estratégicas. Nós não participávamos do Bahia Farm Show, passamos a participar por entender. Nós não participávamos de eventos no norte de Minas, passamos a participar por compreender que essas cargas são extremamente importantes e cativas para dinamização da atividade portuária de Ilhéus. E aí nós vamos disputar agora com muita tranquilidade, apesar que ela tem o seu próprio porto, são as cargas que tem aqui, por exemplo, de celulose, a madeira que já foi movimentada e deixou de ser movimentada. Com tudo isso, a gente passa a dar tranquilidade e segurança para que a gente movimente com um calado um pouco maior e movimente mais cargas. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, a possibilidade de operar a celulose do Extremo Sul. Do Extremo Sul é porque tem o de Belmonte, eles fazem por cabotagem. Eles tiram a carga e vão para o Espírito Santo, onde eles têm um porto próprio. Tem o que a gente chama TUP, né? Que mas é privado. Mas é uma produção da Bahia. Da Bahia. Que é operado por outro estado. Não teria condição de fazer também esse processo de cabotagem para Ilhéus? Porto de Ilhéus. Sim. É mais distante ou mais perto? Rapaz, eu acredito que seja mais perto. Eu acho que é mais perto. Acho que é mais perto, Vila. O problema é que lá ele tem um porto próprio, ele tem um terminal de uso privado, que a gente chama de TUP, que é da empresa. Ou seja, para ele, economicamente, é mais viável fazer a movimentação para o seu próprio terminal portuário. E o que é que nós estamos discutindo? E isso a companhia tem discutido também com o Estado e buscado, já tem discutido isso com as próprias empresas, de como o Estado da Bahia, que aí precisa da ação política também, o Estado da Bahia faz concessões tributárias para essas empresas, fizeram todos os esforços para se estabelecerem. Também
nós precisamos que essas cargas sejam movimentadas aqui, porque isso gera rendas e gera frutos para a própria Bahia. Não pode só pensar na atividade econômica, na viabilidade econômica lá, o mais barato para movimentar para eles. Não, nós temos o Porto de Ilhéus. Não dá para levar tudo para Ilhéus, então mais leve uma parte. É isso, o meu entendimento, tudo bem que eles tenham um terminal, que eles operem pelo terminal lá no Espírito Santo, perfeitamente, mas o Estado dá vários incentivos a essas empresas. Então, pelo menos que parte dessa produção da Bahia, do nosso território, seja operado pelo Porto de Ilhéus. Nós temos um porto que pode ser feito, já que vai por cabotagem para o Espírito Santo, que venha também por cabotagem para o Porto de Ilhéus. Sim. E que seja operado aqui. Né? Por aqui pode se vir até por malha rodoviária, que também que é próximo. Pode ser. Não é distante. Né? Mas se vê, qual a melhor operação? É pela malha rodoviária ou pela cabotagem? Então, ver qual é a melhor, a mais econômica e toca, mas pelo menos parte da produção pelo Porto de Ilhéus, já que o Estado, né, já que as empresas têm esses incentivos. Os incentivos fiscais, é isso. Nós estamos discutindo, o diretor comercial já estava atento desde 2023, agora você tem muitas agendas serem tocadas, ele está discutindo isso também com o Estado, para que a gente possa fazer essas operações pelo Porto de Ilhéus. Agora, o Porto precisava ter as condições. Sim, as condições. Sem as condições realmente não dá. Não dá para entrar na barba aí. Não dá para discutir o negócio. Então, nós estamos fazendo tudo isso. E assim, agora eu queria chamar só, para a gente também, Vila, duas coisas. Semana que vem eu estou fazendo uma audiência pública que vai tratar os problemas algumas questões do Porto. Dentre elas, 2 elementos que estão postos na agenda de discussão portuária, que é o PL 733, que é a nova lei dos portos, onde os trabalhadores estão apontando uma preocupação imensa sobre sobre o modelo que vai ser estabelecido, que pode precarizar as relações de trabalho. E nós vamos discutir isso na Câmara de Vereadores com os trabalhadores portuários, para também estabelecer através do mandato uma voz e ajudar nessa interlocução e fortalecer o que os trabalhadores estão apontando, os trabalhadores portuários. Nós vamos reunir não só os trabalhadores, mas as empresas do setor também, os operadores portuários que são diretamente interessados com isso. Hoje nós temos 2 operadores, que é a Base Liba, nosso queridíssimo amigo Libério Menezes e Guilherme, né? Liberinho. E nós temos a Intermarítima, são as que mais movimentam carros. Que é Regi, Regi saiu, hoje é Fábio. É Fábio? Fábio que está na frente. Aposentou? Saiu da Intermarítima. E tem Gilberto também, que já esteve aqui, e está aqui em Ilhéus, inclusive, no dia de hoje também. Ontem nós estivemos juntos almoçando Giba, e discutindo. Né? Giba, E, além desse PL, também o regime de concessão das áreas do Porto de Ilhéus, que estava dentro do escopo da ANTAQ, né, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que faz também toda essa fiscalização dos portos brasileiros, e que nós temos que discutir, porque o modelo que está posto e os valores que estão postos sobre um modelo de concessão não são interessantes para fazer a concessão do Porto de Ilhéus. Estão muito aquém do nosso potencial. Nós temos um investimento de cerca de 230 milhões para serem pagos em 30 anos, e se a gente for olhar todo o potencial só de um armazém do Porto na movimentação de cacau, em 10 anos nós vamos fazer aí, vamos dizer, se for tiver um faturamento de 5 milhões, nós temos já 50 milhões movimentados, ou seja, já 1/4 só com um armazém. Ou seja, o que está posto ainda é muito aquém do que está se pensando. Fora isso, toda a concessão que está sendo pensada, eu, particularmente, tenho uma posição contrária, porque eu acho que isso não é o melhor modelo para a gente dinamizar a atividade econômica do Porto de Ilhéus, que é fazer a concessão de todo o porto, mas sim de áreas que podem ser exploradas. Como eu disse para você, que nós temos áreas de expansão. Essas áreas nós podemos expandir e fazer uma concessão para a iniciativa privada, que vai fazer a movimentação das suas cargas ali. Mas para essas áreas públicas que nós temos, que já temos cargas que já são movimentadas através do Porto de Ilhéus, não vejo como interessante nesse momento, como está posto. Então, 2 temas que nós vamos discutir na audiência para tentar sair com uma posição e encaminhar isso tanto aos ministérios, ao deputado também Arthur Maia, que é o relator desse PL, que é o 733, que é a nova lei dos portos, bem como a ANTAQ e todos os outros setores que estão envolvidos, o Ministério dos Portos também com o atual ministro. Muito bem.
Queridíssima Aline. Oi. Corri, consegui, tá vendo? Sentimos sua falta aqui, Aline. Consegui chegar, graças a Deus. Tem questionamentos aí, minha filha? Diga aí. Tem sim. Mensagem de André para Maurício. Oi, André. Fala, querido. Vila, bom dia. Diz de novo. Eu estou ouvindo aí Maurício Galvão, né, no seu programa. Eu queria aproveitar, uma vez que ele, né, é do PSB, o pai dele foi deputado federal, hoje vice-senador, ele vereador, tudo base do governo do estado, né, do governo federal. E isso fortalece muito, né, politicamente, mas nós aqui do Basílio, nós temos um problema que inclusive o pai dele já tem ciência, porque ele tem uma tia que mora aqui no Basílio, certo? Ele sabe do que eu estou falando, e existe uma rede de esgoto que precisa ser resolvida de milhões e milhões de anos, certo? Há décadas que esse problema tem acontecido aqui. Quando dá qualquer chuva, como no caso de hoje que está chovendo, isso aqui fica um mar de lama nessa baixada, próximo, em frente à casa da tia dele. Então, eu queria que ele, com a sua força política estadual, buscasse juntamente com seus deputados uma emenda que pudesse estar trazendo para que esse serviço de drenagem, esse serviço de esgotamento, né, colocar manilhamento nesse lugar, para que a gente tivesse um pouco de tranquilidade, para que as comunidades não passassem mais por lama em período chuvoso. Tá joia? É esse meu recado aí. Valeu, Vila. Providenciar a emenda aí com os deputados. Valeu, André. Obrigado a todos vocês. Eu sei de onde você está falando. Já estive aí em alguns momentos. Você e todos os amigos. Obrigado, eu já estou atento. Já tenho buscado isso. Isso é um problema que tem afetado a comunidade, o local aí também, que muitos falam popularmente que é a Ilha do Rato, aí no Basílio. Mas se Deus permitir, final de semana estou aí com vocês. Já tive aí outros momentos pós-eleição e vou estar aí mais uma vez com vocês nesse final de semana para a gente ir discutindo esses problemas e buscando construir solução. Aí tem duas situações. É providenciar e resolver o problema. Aí você tem o cara que diz o seguinte: só conseguiu o dinheiro porque a tia dele mora. É verdade. Aí, tipo, se não assim conseguiu o dinheiro para fazer o serviço, falou assim, aí vem, nem a tia dele morando aí. É sempre assim, né? É sempre assim. Deve ser brigado com a tia. Minha tia é uma queridíssima, a irmã de minha avó Laíde, minha tia Janete. Tia Janete. Minha tia Janete. Antônio Pena mandou mensagem para você também. A querida Antônio Pena, dá a voz. Diga, querida. Bom dia, Vila. Bom dia, Neto. Bom dia, equipe. Bom dia, Maurício Galvão. Irmão, veja bem, eu estou vendo aí vocês esse comentário que você está fazendo com relação ao Porto, nessa entrevista do Porto, e realmente muito bom esse projeto. Porém, a minha pergunta é: com relação ao acesso ao porto, essas ruas que nós temos estreitas e sem uma infraestrutura para suportar cargas muito pesadas, que claro, todo esse material, toda essa logística vai ser através de veículos, né, terrestres. E aí carretas pesadas, bitrem, por exemplo, vão trafegar justamente nesse entorno para chegar até o porto. E aí tem algum projeto também, para que eu acho de suma importância, vocês têm algum projeto já de como vai ser a logística para esse acesso melhorar para o porto? Valeu, um bom dia, um forte abraço. Excepcional pergunta. Extraordinária pergunta. Parabéns, querido Antônio Pena. Obrigado, viu, Antônio, pela pergunta. Isso é um tema que a gente acaba não discutindo e nós temos inúmeros problemas. Eu, quando estive trabalhando também na Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Inovação no município de Ilhéus, nós tínhamos dentro da estrutura administrativa o LOP,
que é um setor que faz o licenciamento de obras particulares. O LOB também, ele cuida do cumprimento e faz o cumprimento das obras, que as obras sejam executadas naquilo que está no nosso plano diretor. E um desses problemas, que eu acho que foi um erro, foi a permissão, nada contra, foi a permissão da construção de um supermercado nessa linha que dá acesso diretamente ao porto. Vão construir agora um shopping. E agora querem um shopping, que é um outro problema sobre a movimentação de cargas. O porquê? Porque isso vai criar dificuldades na trafegabilidade, que é um problema, e você tem muitas cargas transitando ali, vai aumentar o volume de cargas e de caminhões pesados nesse trecho. São equipamentos que geram trânsito, né? E geram impactos também, além de trânsito e impacto. Então isso aí, cada um tem essas competências e o município precisa, no novo plano diretor, limitar essas construções, principalmente nessa área, porque você tem um porto ali. O ideal para o porto é que fosse feita, diante de toda a ocupação, que não fosse permitido as construções naquela área e que fosse feita a desocupação de algumas áreas. Mas eu acredito que isso, por exemplo, a marinha e todas aquelas construções que ficam do lado costeiro, isso seria o ideal, mas isso eu acredito que não seja o possível. Então aí é pensar também como movimentar. Como foi feita a mudança também do trânsito naquela área, que eu achei um pouco, que ela possa ter complicado um pouco o trânsito na cidade, porque ela faz as cargas que vêm de Uruçuca, por exemplo, precisarem ir para a Avenida Itabuna, ou então entrar por dentro da Cidade Nova, gerando um outro problema de transtorno nas ruas internas do bairro, que não estavam esperando esse impacto das cargas pesadas, que acaba gerando mais problemas. Ali eu estou falando da Avenida Marcos Paiva, Sim. que passa ali. Então, com toda essa mudança do trânsito, se gerou problemas. E o que é que o Porto está pensando? Eu estou falando porque eu estive lá, conversei com, conversa de beira de cais, pensando em fazer um novo estruturação de acesso, diante desse novo modelo que foi feito da organização de trânsito por parte da prefeitura, pensando em como mudar o seu acesso interno de modo a facilitar a entrada dos caminhões e a saída dos caminhões, das carretas. Mas, de fato, isso é um problema seríssimo, é um dos fatores que preocupa todo o porto, a comunidade portuária, e deve ser motivo de preocupação sobre a comunidade ilhéense. Na condição de vereador, eu já tenho pensado, discutido essas questões no PDZ e contei com uma discussão muito, mas muito rica do Zé Luiz, um construtor aqui da Atmo, que falou e chamou a atenção também sobre esses problemas do porto e sobre o acesso. E nesse plano diretor eu estou buscando limitar as edificações, que a gente não tenha mais tantas edificações naquela área do entorno do porto, porque você gera fatores limitadores à atividade portuária, na trafegabilidade das carretas, e isso também gera um transtorno para quem está morando, porque acaba sujando muito. E quem mora, eu estou falando para quem mora na rodovia, a Vila mesmo mora na rodovia, por mais que você limpe a casa, sempre fica muita poeira e fuligem. Isso são problemas de quem mora, e para quem tem problema de rinite e outros problemas respiratórios, você tem problemas com a suspensão dessas partículas. E, portanto, eu estou pensando nesse planejamento, na condição de vereador, já pensando que a gente minimize essas construções no entorno do porto. Edificação e verticalização. Tá? Tem 2 grandes prédios, né, que foram construídos ali. Esses prédios vão ser entregues posteriormente. Então você tem mais pessoas. Na verdade, só está aumentando, né? Só porque está aumentando. Era para reduzir, como você mesmo falou, e só vem aumentando. Porque tem um supermercado que foi agora, recentemente. É necessário. Esse shopping, esses 2 prédios que Vila falou. É necessário que as pessoas pensem a cidade, não pensar a cidade no hoje. Você tem que pensar a cidade os próximos 30 anos. Exatamente. E pensar a cidade com os equipamentos que tem. Por exemplo, você não pode pensar aquela região sem pensar no porto. Sem pensar no porto. O que é que a gente quer desse porto aqui? A gente tem interesse dele ou a gente não tem interesse no porto? Se não tiver interesse no porto, aí pronto, aí não tem problema nenhum. Porque aí faz da forma que está sendo feito. Mas se tem interesse no porto, porque nós vamos fazer um prédio aqui de 100 milhões. Aqui não dá, faz um pouco mais adiante, mas aqui não tem condição. Não tem. Então, vamos fazer em outro canto. Mas aqui não dá, porque essa área aqui é uma área portuária. Nesta área aqui tem carretas que passam por aqui. Vai ter investimentos, porque a gente tem interesse nesse porto. Nós vamos estar recebendo e mandando por esse porto aqui muitas cargas.
Então, é pensar a cidade de forma grande. Eu tô com outra entrevista já aí, mas diga aí. Jonatas Cardoso só mandou aqui: Ilhéus tem muito a ganhar com esse grande ativo político que está se tornando Maurício Galvão. Jonatas Cardoso, é isso? Isso, Jonatas Cardoso. Vitor também mandou: parabéns, Maurício, pelo empenho. Porto esse, e para o nosso porto. Porto esse que gera mais de 600 empregos. Eu agradeceu também você e sua equipe para a Vila, né? Que sempre traz debates em prol da nossa cidade. Por isso é a número 1 de Ilhéus. Maravilha, maravilha. Tem várias mensagens aqui. Maurício, você seria a favor... Aí tem uma pergunta. Vitor perguntou: você seria a favor da municipalização do Porto? Temos alguns no Brasil. E Thales disse que você merece a oportunidade para ser prefeito. Tá aí, tá vendo aí? Eu tenho a ligeira impressão que o Thales município Macedo não consegue operar o Porto de Ilhéus, não. Não consegue, não. Consegue Mas de maneira Eu nenhuma. acho difícil também. queria agradecer a Vila, a todos os ouvintes, todos que nos acompanharam. Hoje nós discutimos muito sobre essas questões do Porto, que é um equipamento que eu julgo muito importante. Eu tenho acompanhado muito de perto os problemas do Porto, os desafios que ele tem, assim como o Porto. Também busco acompanhar do aeroporto de Ilhéus, que são equipamentos econômicos extremamente relevantes. Eu só entendo, vereador, que é necessário que a população conheça o Porto de Ilhéus. Isso. A gente precisa levar as escolas para o Porto de Ilhéus, para que essa nova geração que vem aí conheça o Porto e entenda o que é o Porto, e saiba a importância do Porto, e saiba o que o Porto faz, e a importância disso. A gente não pode defender aquilo que a gente não conhece. A gente não pode amar aquilo que a gente não tem informação. A gente tem que conhecer o Porto. Exato. Entendeu? Para se apropriar. Para se apropriar dele, para defender o Porto. Tem gente que nem fala do Porto porque acha que o Porto não é nada. Não é nada. Não é nada. Então, nós precisamos de pessoas que defendam o Porto. E para isso, nós precisamos formar plateia. Precisamos pegar os nossos jovens das escolas municipais, estaduais, das escolas particulares e levar para o Porto, conhecer o equipamento e mostrar a importância desse Porto para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do Estado, para a economia local, para a economia do Estado, para que as pessoas entendam o que é isso e passem a defender o Porto. Talvez quem esteve em posições estratégicas em Ilhéus não entenda o que é o Porto, tanto que está liberando obras nessa região do Porto. Pois é. Tipo assim, libera como se fosse uma coisa boa, uma coisa normal, uma coisa bacana. Aí, isso aqui é um fator importante. E não é, pro Porto não é. Pro Porto é entrave. Pro Porto, tudo isso aí é entrave pro Porto. É um problema pro Porto. Tudo. Se você for ver em outras cidades, você não vê essas construções todas próximas a Porto, né? Não, você não pode ter essas construções próximas do Porto. Não pode. Isso é entraves para o Porto e entraves que preocupa muito a comunidade portuária. Enfim, mas isso é parte do planejamento urbano que precisa ser pensado. Eu também tenho me debruçado muito, eu estudo muito sobre essas questões da cidade, tenho me dedicado muito, até porque eu fui eleito para isso. Então tenho pensado a cidade daqui a 20 anos, já tenho me preocupado, por exemplo, da ocupação da prefeitura no novo fórum, ou no fórum antigo, porque o que pode aumentar da quantidade de movimentação de carros e ter um outro problema com o trânsito da cidade, em uma área muito sensível que também é ali, que vai vindo da zona sul de todas as duas pontes, isso acaba passando ali também, de certa forma, se permitir. Então, isso são problemas que a gente precisa estar pensando na cidade para que a gente tenha sempre uma mobilidade muito mais fluida, né? Então, é isso, Vila. Foi muito bom o nosso papo. Muito bom. Obrigado a todos vocês, enfim, a todos que nos acompanham aí e a você pela oportunidade. Depois a gente volta para falar um pouco mais de política também, sobre os problemas da cidade, com tudo, viu? Maravilha. Obrigado, Aline. Sentimos sua falta, viu? Tá aí. Um abraço. A gente bateu esse papo interessante com o vereador Maurício Galvão. Vamos para o apoio agora, Neto? Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus